E ainda falando sobre esse assunto aqui no estúdio, a gente conversa com a médica endocrinologista, Roberta do Ailib, que vai trazer mais explicações sobre diabetes. E ela já está aqui com a gente. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando desse assunto que é muito importante, um assunto de saúde pública, que a gente precisa estar conscientizando, né, a importância de falar sobre diabetes. Por quê, né? Porque o diabetes ele é extremamente silencioso. Uma em cada 10 pessoas tem diabetes e mais da metade, uma média de 50%, não sabe que tem. E aí, fala um pouquinho pra gente, a gente acabou de acompanhar na reportagem que pacientes da Policlínica tiveram, compartilhar experiências, receber informações. A gente viu muitas pessoas, adultos, só que essa doença ela tem se manifestado cada vez mais em crianças e também adolescentes. Por que isso vem acontecendo? Então, vários são os motivos, mas a gente pode elencar alguns, como o aumento da obesidade infantil, com os hábitos não saudáveis, vindo desde a infância. Então, esse aumento da obesidade infantil também vem aumentando o número de casos de diabetes tipo 2 em crianças, que isso não era muito comum. E também temos o diabetes tipo 1, que é apenas 10% dos casos de diabetes, e esse acomete mais crianças e adolescentes, onde ocorre uma destruição das células que produzem insulina do pâncreas, e aí você vai ter essa manifestação do diabetes. Então, tanto a questão desses hábitos de vida, com a obesidade infantil, vem aumentando o diabetes tipo 2, quando a gente também tem visto um aumento do diabetes tipo 1 nessa população mais jovem. Doutora, muita gente não sabe que tem a doença, né? E como que pode observar algum sinal, algum sintoma, ou a partir de um exame mesmo de rotina e ir ao médico? Isso é muito importante. A gente não precisa muitas vezes esperar ter os sintomas para diagnosticar o diabetes. O diabetes tipo 2, que é 90% dos casos de diabetes, ele na maioria das vezes ele é assintomático. E esse que é o problema, porque ele vai lesionando de forma silenciosa. Então nós precisamos buscar esse diagnóstico precoce. Se tem história de sobrepeso, obesidade, síndrome de ovário policístico, de ter diabetes na gestação, história familiar, pai e mãe com diabetes, você deve fazer o rastreio. E como é que é feito o rastreio? É um exame simples, é medir a glicemia, né, em jejum, no sangue, temos também a hemoglobina glicada. Então, se tem fatores de risco para ter diabetes, deve-se buscar o diagnóstico através de exames complementares. Se você já tem essas comorbidades, você deve já fazer esse exame de glicemia. Se não, a partir dos 40 anos, o ideal é que faça pelo menos uma medida da glicemia para ter uma noção do valor, né, do açúcar no sangue. E quando a gente fala de diabetes, mas também tem o diagnóstico de pré-diabetes. Quando você recebe essa informação, já é para acender o alerta, não é isso? Exatamente. O pré-diabetes ele é um estágio, né, que ele já mostra uma alteração nos níveis de glicemia. E aí, nesse momento, você pode realmente evoluir para uma glicemia normal ou para um diabetes. Se não ocorrer uma mudança de estilo de vida, com hábitos saudáveis, na maioria das vezes a tendência é isso progredir para o diabetes mesmo. E aí, cada vez mais essa glicemia vai subindo mais e tendo o risco das complicações que são tão temidas. Agora, doutora, aproveitando, ela acabou de dizer para a gente que vai ter uma ação social voltada ao público, justamente para alertar sobre a diabetes. Eu queria que a senhora fizesse convite, então. Isso. Então, nós, tanto da Sociedade de Diabetes da Regional Maranhão, quanto da Sociedade de Endocrinologia do Maranhão, nós estaremos domingo na Praça Benedito Leite fazendo uma ação de conscientização com questionário, estimando o risco de desenvolver o diabetes, medindo também a glicemia capilar. Hoje também estamos no Mateus do Shopping da Ilha, junto com a AMAD, que é a Associação de Diabetes Tipo 1 do Maranhão, também fazendo essa campanha de conscientização. Perfeito. Roberta do Ailib, endocrinologista, esclareceu para a gente, trouxe mais informações e tirou dúvidas sobre diabetes nesse Dia Mundial do Diabetes. Muito obrigada pela sua participação aqui no JM1. Obrigada. Obrigado, doutora.